estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje sexta-feira, dia 9 de fevereiro, e eu lembro que existe um texto associado a esse vídeo um pouco mais completo. Começando meus comentários, o período ultrapassado pode ser considerado de grande turbulência no curto prazo para os principais mercados de risco em todo o mundo, liderado por fortes precipitações na Bolsa Americana e desequilíbrio também no segmento de câmbio. Estresse com a percepção de que a velocidade de alta da taxa de juros americana pode acelerar, nervosismo com a elevação do teto da dívida americana e também um memorando sobre o caso da Rússia nas eleições de Donald Trump deram o tom para os mercados começarem a vender. Desequilíbrios também na Europa, Angela Merkel com dificuldade de formar seu gabinete de governo, Theresa May fragilizada com negociações duras no Brexit com a União Europeia, também ajudaram nesse comportamento. Boa parte de tudo isso acabou sendo resolvido no correr da semana, não necessariamente pela melhor via. Angela Merkel teve que abrir mão do Ministério das Finanças para o Partido Social Democrata. Angela Merkel sofreu com a União Europeia dizendo que não vai modificar as tarifas aduaneiras, e Donald Trump acabou feliz com a aprovação pelo Congresso americano do orçamento para os próximos 2 anos e um waiver até o dia 23 de março para os gastos. Ainda no exterior, tivemos algumas, eu diria, tempestades em copo d'água sobre mudança na política monetária. Bancos centrais já estudando mudanças. Mas, em compensação, Kuroda, presidente do BOJ, o Banco Central japonês, disse que manterá poderoso relaxamento monetário ao longo dos próximos tempos, muito embora tenha dissidências no seu Comitê de Política Monetária. O Banco Central Europeu também manteve a política estabilizada, assim como o Banco Central da Índia, com taxa de juros de 6 pontos percentuais. O mesmo também ocorre com o Banco Central Europeu, que vem mantendo política monetária estabilizada, mas também com alguma dissidência, como o do Weidmann, do presidente do Bundesbank, que diz que quer que encerre o QE, o Quantitative Easing, a partir do mês de setembro, enquanto o banco quer talvez prolongar se for preciso. Diante disso e considerando as altas recentes do mercado, claro, os investidores passaram a realizar lucros e desequilibraram os mercados, ao ponto do Dow Jones, por exemplo, ter batido a maior queda histórica em números de pontos logo no início dessa semana. A semana na área econômica foi marcada pela divulgação de índice PMI do segmento de serviço do mês de janeiro para diferentes países, todos eles acima de 50 pontos, o que significa expansão da atividade e economia forte. Na China, tivemos ainda a divulgação do superávit da balança comercial, que encolheu para 20,3 bilhões de dólares. A expectativa era bem maior do que isso, mas já com alguma preparação para o feriado que ocorre do Ano Novo, que demora uma semana. As reservas internacionais da China subiram no último mês de janeiro para 3,16 trilhões de dólares. Na zona do euro, tivemos as vendas no varejo de dezembro caindo 1,1%. Na Alemanha, as encomendas à indústria encolheram 3,8%. Cresceram 3,8%. A produção industrial, essa sim, encolheu 0,6%, mas registrou alta em 2017 de 2,3%. O saldo da balança comercial da Alemanha também foi superavitário em 21,4 bilhões de euros. Nos Estados Unidos, semana marcada pelas inúmeras declarações de presidentes regionais de Fed, todas elas um pouco mais prudentes, todas elas evitando falar em mais do que 3 altas da taxa de juros ao longo do ano de 2018, se bem que houve citação de que possa ser 4 altas ao longo de 2018. Falaram também que os Estados Unidos precisam colocar a questão fiscal em ordem, como bem disse o presidente do Fed de Minneapolis. Também tomou posse na semana o novo presidente do Fed, Jerome Powell, no lugar de Janet Yellen,
e não trouxe nenhuma grande novidade nas declarações de sua antecessora. Por lá ainda tivemos a divulgação do déficit comercial do mês de dezembro, ele subiu para 53,1 bilhões de dólares, o maior déficit nos últimos 9 meses. Mercados ainda bastante tumultuados, o índice VIX, que é considerado o índice do pânico, observou forte elevação durante a semana, chegou a atingir pontuação de mais de 50 pontos, e isso só aconteceu na época da eleição de Donald Trump. A semana terminou próximo de 40 pontos para o índice VIX. O mercado de commodities também mostrou forte volatilidade, o petróleo teve 8 pregões seguidos de queda para o WTI, veio a 58 dólares, coisa que não acontecia também há bastante tempo e, claro, ajudou na queda e na pressão sobre ações como Petrobras, Vale e Siderúrgica. Também tivemos oscilações pontuais em empresas decorrentes da divulgação de balanços do quarto trimestre, tanto aqui quanto no exterior. No segmento doméstico, na volta do recesso do Congresso Nacional, o tema reforma foi sempre o tema recorrente e no topo da preocupação dos investidores. Nenhuma evolução ocorreu durante esse período de recesso, o governo continua sem ter os 308 votos necessários para a aprovação da reforma da Previdência. O relator da reforma leu seu parecer novo e divulgou as mudanças que ele produziu no relatório. A data da votação continua sendo mantida até o dia 20 de fevereiro, mas pode se prolongar por conta das discussões. E o coveiro da reforma da Previdência, no nosso entender, foi o presidente do Senado, Eunício Oliveira, que disse que a aprovação agora pode aprovar uma reforma defeituosa e chegou a falar em novembro, claro, depois das eleições. Mas o fato é que os mercados, nesse momento, já acham que, do tamanho que sairia essa reforma da Previdência, melhor seria guardar os esforços para a reforma tributária, para concessões e privatizações. Na área econômica, o Copom reduziu a taxa de juros Selic como previsto em 0,25 para 6,75, mas foi bastante claro em determinar que provavelmente o ciclo de queda está terminado, mas logo em seguida tivemos a divulgação do IPCA referente ao mês de janeiro, ele veio com 0,29 de inflação em 12 meses de 2,86%, e isso abriu uma janela possível para mais uma queda da taxa Selic, que iria, no caso, para 6,5%. Também tivemos por aqui o IBGE divulgando as vendas no varejo referente ao mês de dezembro. Elas cresceram 2 pontos percentuais em 2017, uma desaceleração no mês de dezembro de 1,5%. Resumindo tudo isso, faltando ainda o call de encerramento na nossa B3 na Bovespa, tivemos uma queda acumulada na semana de 3,53%, índice em 81,073 pontos, e no último dia uma queda de 0,56%. O Dow Jones terminou a semana faltando ainda 1 hora, portanto ainda não é definitivo, mas mostrava uma queda na semana de 6,31% e Nasdaq em queda de 6,02%. Por aqui, o dólar fechou a semana com uma valorização de 2,33%, moeda americana cotada a R$ 3,30, e no último dia da semana, uma valorização de 0,48%. Falando um pouco das perspectivas para o próximo período, eu lembro que a Bolsa Brasileira só retoma os trabalhos na quarta-feira de cinza depois do meio-dia, enquanto os mercados no exterior vão estar abertos, e isso num período de estresse é sempre muito comprometedor, mas eu diria que essa fase complicada tem como pano de fundo uma recuperação da economia global. E se bancos centrais estão estudando mudanças na flexibilização monetária ou em programas de elevação de taxa de juros, decorre da aceleração da economia global e normalização dos indicadores de conjuntura. Assim,
a nossa leitura de que o momento pode ser oportuno para a formação de carteiras com compras progressivas de empresas com bom conteúdo fundamentalista, boa governança, boa política de distribuição de resultados. E eu lembro que é exatamente nesses momentos de desequilíbrio que surgem as possibilidades de lucros extraordinários, inclusive no curto prazo. Ressaltamos ainda que a taxa de juros em queda coloca de novo nas pretensões dos investidores a formação de carteiras com um horizonte para recepção de dividendos, e isso torna competitivo com as aplicações de renda fixa. Por aqui, eu lembro novamente o risco do Carnaval e, em seguida, na próxima segunda-feira, sem ser claro, a segunda-feira de Carnaval, já começamos a ter vencimento nos mercados de derivativos que sempre agregam maior volatilidade. Fazendo uso da análise técnica, eu diria que os mercados não deveriam perder a faixa dos 80.500 pontos, depois próxima resistência na faixa dos 79.500 pontos, mas o mercado só volta a aliviar da pressão na hora em que bater 83.800 pontos. Eram essas as principais considerações que eu gostaria de fazer. Desejo a todos um bom carnaval e quarta-feira de cinza, na parte da tarde, vamos estar aqui juntos. Até lá, então.